nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem-vindos, outra vez, à nossa formação sobre a educação da castidade. Começamos, mais uma vez, invocando o auxílio e a ajuda da nossa Mãe Puríssima. E hoje, essa invocação, essa oração à Nossa Senhora, ela está muito ligada ao nosso tema. Porque no tema de hoje, veremos então quem é a pessoa encarregada da educação da castidade. Tá? E falei que está muito ligada à figura de Nossa Senhora, porque a figura central na formação da castidade de uma criança e de um adolescente é a mãe. Então veremos como a mãe, como os pais, ou seja, os pais eles são os encarregados, principalmente, porém, dentro do matrimônio, a mãe ela tem uma especial relevância, uma especial importância na formação da castidade dos nossos jovens. Bom, vimos então, só para dar uma lembrada, que não deu para terminar bem na aula anterior, vimos então 4 razões que dá Monsenhor de Hammertot para a formação, para a iniciação no mistério da vida. Tá? Então vimos que existem 2 expressões, uma das quais é perigosa, que é a iniciação sexual, tá? Pode significar algo um pouco naturalista, algo um pouco descuidado, uma formação sexual ou algo um pouco liberal, tá? Então, que não representa bem o que é a vida sexual. Por isso, é bom usarmos a expressão iniciação ao mistério da vida. Por quê? Como vimos, ela representa bem que, primeiro, é um mistério, ou seja, algo a ser tratado com muito cuidado e a ser revelado pouco a pouco. E representa bem também qual que é a finalidade da sexualidade humana, que é a vida, gerar a vida. Tá? Então, vimos então que essa iniciação ela é lícita e necessária por 4 motivos. Só lembrando, então, os 4 motivos eram os seguintes. Primeiro, porque o corpo da criança ele começa a mudar, tá? A puberdade ela causa sérios transtornos, vamos dizer assim, sérias mudanças no corpo, na fisiologia, na psicologia, na mente da criança, que então é necessário guiá-la. Não podemos deixá-la abandonada neste turbilhão de mudanças. A segunda, para darmos uma reta formação da consciência, ou seja, para que a criança, o adolescente não pense que aquilo que está acontecendo com ela é algo impuro, algo que ela deve rejeitar, algo que ela deve ver como mal. Não, mas guiá-la para que ela possa integrar aquilo na sua vida. A terceira razão é para que nós protejamos, para que nós ajudemos a criança neste mundo, em todos os estímulos que o mundo coloca. Tá? Então, na nossa vida social, na vida virtual das crianças, na escola, é necessário também que exista uma guia para que ela não seja levada por caminhos impuros, realmente, que o mundo apresenta. Tá? Apresentando a sexualidade, muitas vezes, somente como a satisfação dos nossos prazeres. Tá? Então, por isso também é necessário essa iniciação. E a quarta razão, que falamos muito rapidamente na aula passada, é o perigo de que outras pessoas, mal intencionadas muitas vezes, possam dar uma iniciação errada às crianças. Bom, então essas são as 4 razões. Vocês podem perceber que são razões muito boas, razões muito necessárias, realmente fazem necessária a iniciação. E hoje, então, vamos tratar sobre o tema. Bom, se já vimos que é necessária essa iniciação, ora, essa iniciação deve ser feita por alguém. Alguém tem que tratar desse tema com o adolescente, com a criança. Veremos, então, quem são
quais são as pessoas encarregadas desta iniciação, desta educação. Tá? Então, vamos tratar hoje sobre qual é a pessoa, né, que deve fazer isso e como deve fazer. Então, devem ser os pais quem os encarregados de dar essa instrução? A essa pergunta é muito fácil responder. Se os pais têm o dever sagrado e gravíssimo de educar os seus filhos, lembrando que, para a doutrina católica, o fim primário do matrimônio é a procriação mas não só a procriação, não só colocar filhos no mundo, né, jogar filhos no mundo, né, mas a educação, tá? Então, esses filhos colocados no mundo, eles devem ser educados. Uma educação que os leve a viver uma vida boa, né, e, finalmente, né, o fim último é que cheguem ao céu. Então, se os pais têm o dever sagrado e gravíssimo da educação dos seus filhos, e se essa instrução ou essa iniciação de que falamos é parte importante dessa educação, ao chegar os anos críticos, os anos da puberdade, salta à vista, ou seja, é evidente que a resposta a essa pergunta é afirmativa, ou seja, sim, são os pais quem são os encarregados dessa formação. Pio XI, no texto da Casta Connubii, que já lemos em aulas anteriores, diz que devem dá-la os que receberam de Deus a missão educativa e a graça de Estado. Já comentamos, então, o que é a graça de Estado, né? Que é uma graça dada por Deus, uma graça atual, ou seja, uma graça que Deus dá em certos momentos para atualizar, ou seja, para fazer concreto, né, alguma necessidade que a missão da pessoa pede. Né? Então, neste caso, a missão dos pais é educar os seus filhos. Então, eles recebem uma graça de Estado, uma graça especial de Deus, uma ajuda de Deus para cumprir bem a sua missão. Colocávamos o exemplo do sacerdote, por exemplo, que tem que confessar. A sua missão é a confissão, a celebração dos sacramentos, né? a salvação das almas, e, portanto, recebe de Deus uma graça especial, por exemplo, na confissão, uma graça especial de um conselho para uma pessoa, né? Um discernimento especial da alma da pessoa e um conselho que a ajude. Tá? Então, isso é uma graça de Estado, uma graça dada por Deus para o cumprimento da missão da pessoa. Bem, ninguém tem, na ordem natural, maior missão e maior graça de Estado que os pais em relação com seus filhos. Então, é tão importante a educação, a missão dos pais com relação aos seus filhos, que ninguém, segundo o próprio Pio XII, ninguém tem uma graça de Estado tão forte, tão eficaz como os pais. A tremenda crise de amor e de respeito que os pais experimentam, a tremenda crise de amor e respeito aos pais que experimentam muitos adolescentes quando mãos impuras, quando mãos mal intencionadas decorrem, né, o véu do mistério da vida, ou seja, quando outras pessoas os iniciam no mistério da vida, do sexo e do amor, fazem com que alguns adolescentes entrem numa crise de amor e de respeito aos seus pais, que poderia ser evitada, essa crise, se os pais tomassem a iniciativa. Né? E isso não só não geraria essa crise de amor, essa crise de respeito tão comum na adolescência, né? Essa rebeldia, se os pais tomassem a iniciativa e eles mesmos já se pusessem à disposição de maneira carinhosa, de maneira prudente, de maneira amorosa sobre esses mistérios, isso ainda faz com que a gratidão, o respeito, o carinho dos filhos cresçam ainda mais pelos pais. Por isso, um pai, uma mãe ausentes, que não se preocupa dessa parte da educação dos seus filhos, podem estar fazendo com que seus filhos se distanciem deles, né? Então, por isso é ótimo que os pais, sobre essa questão, sejam muito atentos, sejam muito solícitos sobre os seus filhos, e nessa parte, principalmente, não se recomenda que os pais deleguem essa formação, essa iniciação
a outras pessoas, a escola, a igreja. Não, essa é realmente uma missão que os pais devem tomar. E, né, vemos aqui que o próprio Pio XII diz que os pais recebem uma graça especial sobre essa questão. Então, os pais devem se sentir encorajados a tratar sobre esses temas, né, e a adiantar-se, muitas vezes, né, obviamente, de maneira prudente, não muito, não que façam a criança precocemente, né, descobrir essas coisas, mas adiantar-se a outras influências que podem ser maléficas para os nossos filhos. Quantos pais e quantas mães que enfrentaram com valentia, porque exige valentia, né, esta obrigação, colheram o fruto de um amor mais terno e mais sincero dos seus filhos, de uma confiança ilimitada por parte deles. Tá? Então, esse momento de crise na vida do filho, no qual, né, ele se sente abalado, no qual ele se sente jogado de lá e para cá pelas paixões, se ele encontra nos seus pais uma rocha firme, uma coluna na qual ele possa se sustentar e encontrar respostas para suas perguntas, olha, isso aumenta muito a confiança dos filhos pelos pais. Tá? Então, é uma ótima oportunidade para realmente formar os filhos, mas também para que eles saibam, para criar neles essa confiança e esse apreço, esse carinho, essa estima pelos pais. Tá? Então, recomendo aos pais que não percam essa oportunidade, né, e que não a deleguem, que não a deixem para outros, né, que aproveitem muito essa oportunidade. Os perigos, não pequenos, os grandes perigos que essa iniciação leva consigo, quando uma outra pessoa a faz, desaparecem quase totalmente quando o fazem os pais. Por isso, diz São Pio XII, desculpa, eu estou transformando todos os papas aqui em santos. Por isso, diz Pio XII, as mulheres da Ação Católica da Itália, em ocasião memorável, essas palavras. Tá? Então, num discurso às mulheres de 26 de outubro de 1941, o Papa diz as seguintes palavras, muito, muito boas, muito bonitas. As revelações sobre as misteriosas e admiráveis leis da vida, recebidas oportunamente de vossos lábios, de pais cristãos, com a devida proporção e com todas as cautelas obrigatórias, serão escutadas com uma reverência misturada com gratidão e iluminarão as suas almas com muito menor perigo que se as aprendessem ao azar, em reuniões turbas, em reuniões estranhas, em conversações clandestinas, na escola, de companheiros pouco confiáveis, ou muito versados já, ou por meio de ocultas leituras, tanto mais perigosas e prejudiciais quanto o seu segredo, né, inflama mais a imaginação e excita os sentidos. E aqui poderíamos, o Papa ainda não tinha acesso a essas realidades, a internet. Com certeza que, vamos dizer, é o grande educador da sexualidade dos jovens. O Papa fala aqui sobre conversas, né, com outros adolescentes, escola, alguns tipos de reuniões, né, revistas, tá? Mas, com certeza, hoje em dia, talvez a que substituiu e ultrapassou todas essas formas foi, com certeza, a internet. Continuou o Papa. As vossas palavras, queridas mães, se são ponderadas e discretas, poderão converter-se em uma salvaguarda e um aviso diante das tentações da corrupção que rodeiam os jovens, pois menos fere uma flecha prevista. Tá? Então, a analogia é muito boa. Tá? Se você sabe que você vai receber um golpe, né, de uma mão conhecida, né, e se prepara para ela, como aqui no caso das crianças, né, vai ser dolorosa? Sim, vai ser dolorosa. Mas é muito, muito menos dolorosa, né, diz o Papa aqui, que talvez uma flecha, uma revelação dessas, feita por uma pessoa desconhecida e de maneira improvista. Tá? Pode gerar realmente um deslumbre, né, um trauma muito grande. Então, um exemplo, né, uma criança que é iniciada, sei lá, pelo primo, por um amigo, tá, no pecado, por exemplo,
da masturbação, no pecado solitário, né? Geralmente, isso causa uma marca muito grande na vida do adolescente, ou seja, é um momento realmente muito, muito forte, até mesmo traumático na vida do adolescente. Por isso, então, os pais e as mães, principalmente, têm que estar muito cientes da sua missão. Fica claro, então, e fora de toda dúvida, que os pais são os mais indicados para levantar cauta, né, ou seja, de maneira com cautela e delicadamente, tirar o véu da verdade aos filhos, dando-lhes respostas prudentes, justas e cristãs. Mas ainda especifica mais Pio XII no discurso indicado. Diz que dar essa instrução corresponde às mães, e aqui isso é muito interessante, tá? Beleza, são os pais, mas existe mais alguma indicação de como fazer isso? Então, o próprio Papa diz, as mães com relação às filhas, ou seja, as mães devem dar essa educação às filhas, né? Obviamente, porque as duas são mulheres, se conhecem o seu corpo, conhecem a maneira de tratar, e o pai em relação com os filhos. Essa é a regra geral. Mas não parece, apesar disso, né, que ainda que seja essa a regra geral, ou seja, a mãe dá a educação às filhas e os pais aos filhos, né, homem com homem, mulher com mulher. Bom, agora eu lembrei até da música acho que é do Tim Maia, né, homem com homem, mulher com mulher. Desculpa, foi aqui uma lembrança meio fora do tema, mas... Então, não parece que é desacertado, então, apesar dessa regra geral, que a primeira revelação faça a mãe para os filhos, tá? Então, não parece que fuja da regra que a mãe, ela faça também para os filhos homens, para os filhos varões, tá? Então, seja para as meninas quanto para os meninos, a mãe está... é apropriada, né? E que supra, ou seja, que substitua ao pai totalmente, né? Se sentir o pai, então, incapaz para isso, tá? Então, geralmente as mães têm mais sensibilidade e sabem tratar desses temas melhor que os pais, tá? Os pais, geralmente, somos temos mais vergonhas desse tema, né? Ou não sabemos como tratá-lo de maneira prudente. Portanto, parece às vezes conveniente que a mãe também trate desses temas com os filhos. Agora, nunca o pai com a filha. Isso nunca. Chegará o dia em que este coração de criança sentirá em si o despertar de novos impulsos e de novas inclinações que perturbam o lindo céu da sua primeira idade. Aí aqui continua, né? O que eu estou lendo é ainda do Papa Pio XII. Naquele perigo, ó mães, o Papa falando com as mães, né? Naquele passo da inconsciente pureza da infância à pureza consciente e vitoriosa da adolescência, o seu dever, o vosso dever, será de máxima transcendência, de máxima importância. É o vosso dever preparar os vossos filhos e as vossas filhas para atravessar com valor, como quem passa entre serpentes, aquele período de crise e de transformação física, sem perder nada da alegria da inocência. Essas palavras do Papa lembram outras, também muito, muito bonitas, do grande pedagogo Pestalozzi. Acaso as mais bonitas que chegou a escrever. Sentindo-se criança que vai lançar-se ao mundo nessa perigosa idade, exclama com um profundo sentimento lírico: Mãe, mãe, só ao teu lado posso conservar minha inocência, meu amor, minha obediência, as vantagens da minha nobre natureza pelas novas impressões do mundo. Só assim posso conservar tudo. Mãe, mãe, se tens ainda uma mão, se tens ainda um coração para mim, não me deixes afastar-me de ti. E se ninguém te ensinou a conhecer o mundo como eu tenho que conhecê-lo, vem, aprenderemos juntos a conhecê-lo como tu deverias tê-lo conhecido, e eu tenho que fazê-lo. Mãe, mãe, não queiramos separar-nos neste momento, em que corro o perigo de ser afastado de ti, de Deus e de mim mesmo. Mãe, mãe, santifica
a transição deste teu coração a este mundo, guardando-me sempre teu coração. Então, uma oração, vamos dizer, um pedido, né, do pedagogo, desse escritor Pestalozzi, imaginando-se uma criança e pedindo encarecidamente que a mãe o ajude neste transe, nessa passagem tão difícil que é a adolescência. Então, acho que uma coisa que todos nós católicos poderíamos, né, e deveríamos fazer é fomentar realmente essa confiança das crianças em suas mães. Aquelas que vão ser mães, que estão escutando essa aula, que realmente sejam capazes de fomentar isso nas suas crianças, né? E para isso essas formações, ou seja, para que se sintam realmente preparadas e realmente se sintam capazes de guiar os seus filhos neste caminho. Então, eu recomendo muito, muito mesmo, já que as mães são as encarregadas da educação sexual dos seus filhos, que assistam essas aulas, que aprendam, que coloquem em prática as coisas que estamos dizendo aqui, para que os seus filhos possam, então, passar essa fase de maneira simples, de maneira também tranquila, né, sem grandes alvoroços, né, e que possam, então, no futuro ser pessoas puras, pessoas castas. Os pais deveriam ser, pois, os melhores guias dos seus filhos nessa época crítica. Desgraçadamente, não é frequente que suceda assim. Parece ser que nem 1% dos pais está à altura da sua missão neste aspecto. Isso é muito triste, isso realmente é muito triste, ou seja, que a sua grande missão, poucos pais a consigam cumprir. Por que isso acontece? Eu imagino que acontece exatamente por não ter uma formação sobre a educação católica como eu estou dando aqui. Geralmente não se encontra. Então os pais, eles estão perdidos na sua maior missão, não estão preparados para ela. Experimentam, ao chegar a este problema, dificuldades que acreditam ser insuperáveis. Alguns pais dizem que não acertam, não conseguem encontrar expressões adequadas. Outros sentem certa vergonha, certo rubor, ou certo encolhimento, medo de tal magnitude, de tal grandeza, né, que parece invencível. Outros temem perder a autoridade para com seus filhos. Outros se protegem em que o seu filho é ainda inocente. Talvez essa última seja a mais comum das desculpas, né? Ah, não, meu filho ainda não sabe dessas coisas, meu filho ainda é inocente, ele é criança ainda. Olha, me desculpe, mas hoje em dia, geralmente, cada vez mais cedo, as crianças já não são mais inocentes. Por isso, tão importante essa educação por parte dos pais. Coloco aqui um exemplo, né? Um exemplo da minha vida, no qual eu trabalhei em uma certa instituição, né? E um certo aluno fez durante o recreio, né, um desenho um desenho imodesto, vamos dizer assim, né, um desenho impuro. Então, me pediram, como seminarista que era, e como formador de jovens que eu era, que falasse com ele. E eu percebi, né, que ele sabia quase absolutamente tudo sobre o tema. Mas, assim, em detalhes, né? E depois, né, e eu perguntei para ele se a mãe dele sabia que ele, se a mãe dele ajudava. Eu falei, olha, você tem que falar isso com a sua mãe, ela tem que ajudar você nesse aspecto e tal. E ele falou que ele tinha muita vergonha de contar isso para a mãe dele, porque a mãe dele pensava que ele era puro, que ele era inocente, que ele não sabia nada dessas coisas. Então, tinha muito medo, né, de revelar isso à mãe. E, assim, é um caso, né, mas eu acho que isso é cada vez mais comum. As mães, os filhos sabem muito sobre esse tema. Por quê? Porque vivem o dia inteiro no celular, têm o acesso quase ilimitado a essas coisas. Porém, ainda existem muitas mães, né, às vezes por uma certa defesa psicológica, né, um certo medo de aceitar, né, que seus filhos já entraram nesse mundo, que pensam ainda, que gostam de pensar, né, que seus filhos são inocentes, quando na verdade já estão muitas vezes muito, mas muito corrompidos, né? Um grande perigo.
seja como seja, temos que tentar vencer essas dificuldades, né, por parte dos pais. Que peçam conselho e orientação a outros pais mais experientes. Que procurem orientar-se e formar-se lendo algum dos muitos livros escritos sobre o particular. E aqui eu já dei o conselho, né, a sugestão de comprar esses livros de T. Hammer Top. Ainda que não, né, não sei se tem versões ainda físicas, né, mas comprar versão digital é ótimo que tenham esses livros em casa para formar-se, tá? São livros de uma formação excelente, insuperável, realmente. Que peçam luz para o Espírito Santo e sejam decididos e valentes, tá? Exige, então, formação, né? Humildade para pedir conselho para outros pais que já passaram pela mesma coisa, oração, pedir ao Espírito Santo luz e valentia. Tá? Então, essas 4 coisas essenciais: oração, formação, humildade para pedir conselhos e valentia. Se, apesar de tudo, se realmente não conseguem, né, uma coisa muito difícil, não conseguirem superar essas dificuldades, que então peçam ajuda a quem pode prestar a seu filho ajuda neste momento crítico da sua vida que a sua vida necessita. Pode ser algum professor que teve a criança durante a sua vida, né, algum professor da escola, na qual ele mostrou maior confiança, né, se é realmente uma pessoa competente e de consciência cristã. Tá? Então não vai entregar também o seu filho na mão de um depravado, né? Obviamente. Uma pessoa prudente, uma pessoa competente e uma consciência cristã. Como, né, o exemplo que eu coloquei. Essa criança, esse menino, né, esse adolescente, que fez lá o tal do desenho, ele mesmo pediu para tratar comigo esse tema. Né? Por quê? Porque talvez os seus pais não conseguiam, né? E, assim, a própria instituição achou então prudente que ele tratasse comigo. Tá? Eu realmente não me senti, né? Eu me senti bastante desconfortável exatamente por não me sentir a pessoa mais apropriada para tratar. Mas, se realmente os pais não conseguem, eles podem então permitir que a criança trate com outra pessoa. Mas em casos extremos. Bom, então já demos por suposto que essa formação ela é necessária, né, inevitável, tá? E já vimos então que são os pais os que têm a obrigação de dá-la. Tá? Agora vamos ver então um terceiro aspecto, que é quando dar essa formação. Tá? Bom, mas como o nosso tempo já está acabando, vamos então deixar essa parte sobre o tempo, ou seja, qual é o momento mais apropriado para dar essa formação, tá? Para a próxima aula. Agradeço a todos os que seguiram até aqui. Faço outra vez, renovo a recomendação de que os pais se formem nesse tema. Tá? Então temos aqui as cartas do magistério e, né, recomendo outra vez os ótimos livros de Monsenhor T. Hammer Todd, que neste aspecto são essenciais, né? Ou, né, ver essas aulas também podem ajudar muito a vocês. Tá? Com certeza, né, nunca esquecer que temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, para vocês que são pais, para vocês que são mães, dá, como o próprio Papa Pio XI já dizia, uma graça especial, uma graça de estado sumamente especial para que vocês possam cumprir. Então, não se sintam abandonados. É uma tarefa difícil? É uma tarefa desafiadora? Porém, com Deus, com o Espírito Santo, com a ajuda da Virgem Maria, com certeza, nada é impossível. E os seus filhos agradecerão muito se vocês se formam e depois os ajudam nesse momento tão difícil da sua vida, nessa crise, né, nessa idade crítica da sua vida. Bom, então, muito obrigado a todos aqueles que acompanharam. Não esqueça sempre de deixar o seu like, de inscrever-se aí no canal, tá? E seguir-me também nas redes sociais. Siga o projeto Castidade Sim, que está aparecendo aqui na tela. Siga também o meu perfil, se você quer também crescer na sua vida de católico, na sua formação. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.